para a ministração da palavra. Eu queria hoje continuar falando com você sobre esse tema, um modelo de vida piedosa, à luz de Atos capítulo 10. Queridos, nós vimos aqui na semana passada que o Cornélio, ele era um centurião romano, ou seja, um comandante de um grupamento, do exército romano, responsável por 100 soldados, um homem influente, com certo poder nas mãos, um homem que fazia parte de um império opressor que oprimia a nação de Israel, e que esse homem, ele tinha tudo para ser odiado pelos judeus, tudo para ser odiado por aquelas pessoas que eram dominadas, por assim dizer, por ele, pelo exército romano, pelo império romano como um todo. Mas esse texto que nós lemos traz uma informação interessante, porque diz que o Cornélio, ele era um homem piedoso. Era um homem que fazia o bem para os judeus. E o texto nos informa que, diferente da expectativa que poderia existir sobre qualquer centurião, as pessoas gostavam do Cornélio, porque ele dava esmolas, ele cuidava daquelas pessoas oprimidas, ele se preocupava com elas. E eu me lembro de, no último domingo, ter dito para vocês que, embora o Cornélio não fizesse parte de uma religião formal, ele não era um judeu, porque não tinha essa origem, ele não era um prosélito, ou seja, um gentio convertido ao judaísmo, ele era apenas um homem que ouviu sobre a fé judaica. Quem sabe ele tenha entrado em sinagogas, tenha ouvido um pouco daquilo que os judeus ensinavam, teve contato com a lei de Moisés, mas o fato é que esse homem, mesmo sendo ainda um homem sem religião, mesmo sem ser um cristão ainda, o texto nos informa que o Cornélio era um homem extremamente piedoso. E eu me lembro que no domingo passado, eu comecei falando sobre 5 marcas, 5 características da piedade do Cornélio, que eu vi com vocês aqui, e a primeira delas foi a consciência comunitária. Nós vimos aqui na última semana que o Cornélio, ele havia entendido que a fé cristã, ou que a fé, ela não pode ser uma experiência de foro íntimo. Ou seja, uma experiência que eu tenho, uma experiência que eu tenho com Deus, que faz com que eu tenha uma intimidade com Deus, única e exclusivamente com Ele, na vertical, e eu, de alguma forma, não participo ou não compartilho essa experiência com as pessoas que estão ao meu redor. Vimos aqui que a vontade de Deus é fazer de nós parecidos com Ele, a sua imagem e semelhança, e dentro dessa imagem e semelhança está o fato de nos tornarmos pessoas abençoadoras, porque Deus é um ser abençoador. Então, se você quiser ser como Deus, entenda que você precisará necessariamente ser um abençoador, porque Deus é um ser abençoador. E Cornélio, como vimos na última semana, foi um homem com consciência comunitária, um homem abençoador. Vimos também que o Cornélio foi um homem que desenvolveu uma profunda devocionalidade. O texto nos informou, ou nos informa, que o Cornélio era um homem que orava, falava com Deus, tinha experiência com Deus. E porque o Cornélio falava com Deus e tinha experiência com Deus, Deus se manifestava a ele. Interessante, né? E nós falamos aqui na semana passada que muitas vezes nós queremos ouvir Deus falar, mas nós não damos espaço para deixar Deus falar. Nós não silenciamos o coração. Nós falamos, quando oramos, falamos simplesmente, e não abrimos espaço para que Deus fale conosco, ou pelo menos para que nós possamos ouvir a voz dele. Nos esquecemos que oração precisa ser diálogo, e não monólogo, porque tem uma diferença. No monólogo, apenas uma pessoa fala, no diálogo, a conversa. E penso eu, que nós de alguma forma fomos ao longo da história perdendo a capacidade de ouvir Deus falar. Quer porque não oramos, ou quer porque falamos demais. Porque não paramos de falar, não silenciamos o coração e a alma para ouvirmos de fato aquilo que Deus quer falar conosco. Mas o Cornélio foi um homem de devocionalidade profunda. Vimos que o Cornélio, ele foi um homem, foi um sacerdote da sua própria casa.
Porque o texto nos informa que ele e a sua família eram pessoas piedosas. E chegamos à conclusão aqui da importância do Cornélio no que diz respeito à formação espiritual na vida dos seus próprios filhos, a formação espiritual da sua própria casa. O Cornélio era um sacerdote da sua própria casa. Cornélio tinha também como característica a obediência a Deus. Vimos aqui de forma maravilhosa como que quando Deus falou com ele, imediatamente ele obedeceu à voz de Deus, mandando chamar Pedro onde Pedro estava. Um homem pronto a obedecer aquilo que Deus falava para ele fazer. E vimos também na última semana que uma pessoa piedosa é uma pessoa que vive uma espécie de sincronismo com o que Deus está fazendo. Entendemos aqui na última semana que tudo aquilo que Deus faz, Ele confirma. Tudo aquilo que Deus revela, Ele vai confirmar, sobretudo na sua palavra. Vimos aqui que Deus não é Deus de confusão, que Deus, se Ele falou uma palavra para você, com você, essa palavra vai se confirmar de alguma forma, quer no seu coração, por meio das escrituras sagradas, quer no conselho da sabedoria. Esses dias eu dizia para uma pessoa isso, que precisa tomar uma decisão, eu falava, meu irmão, você tem que orar, mas você também precisa entender a importância de você estar na multidão de conselheiros, porque a palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Nós não podemos tomar decisões radicais, não podemos fazer movimentos bruscos na existência, fora, distantes de conselhos, de pessoas que nos amam, que querem nosso bem e que podem nos ajudar num processo de discernimento. A importância disso. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual, Deus sempre trabalha de forma sincronizada. Não há confusão, não há desencontros, porque Deus trabalha dentro de um sincronismo feito na história. E a gente lembrava aqui, né, como que Deus revela algo para o Cornélio, ao mesmo tempo confirma a revelação lá com Pedro. Ele fala com Cornélio e dá uma revelação para o Pedro, confirmando o que ele havia dito por Cornélio. Porque as coisas de Deus são assim, a confirmação sempre. Tudo que acontece, ou qualquer coisa que venha acontecer, fora da confirmação, sobretudo da palavra de Deus, a gente tem que botar o pé atrás. Opa! Será que foi Deus mesmo que disse? Ainda mais nos nossos dias, né, de tantas profetadas ou profetices. Ainda mais nos nossos dias, onde as pessoas abrem a boca com uma tranquilidade tão grande para dizer, Deus me mostrou, Deus me disse, Deus me revelou. Eu confesso a você que eu tenho muita dificuldade pessoal com isso. Eu tenho muito cuidado para dizer, Deus me revelou. Porque esse negócio não é assim não. Mas é impressionante, o sujeito chega perto de você, ele te olha, te esquadrinha, e ele já vem com uma palavra profética, revelação. E quem me conhece sabe, eu não duvido disso. Deus fala. Eu acredito em revelação, acredito em profecia, acredito que Deus, em momentos específicos, cruciais, determinantes, importantes, ímpares da nossa vida, Ele levanta pessoas muitas vezes para trazer uma palavra de discernimento para nós. Mas algumas pessoas têm banalizado esse negócio. Mas enfim, já preguei sobre isso semana passada. Se você quiser ouvir mais, está gravado, está no site. Você pode pegar essa mensagem do domingo passado no site e ouvi-la, se você não ouviu. Eu quero continuar falando hoje sobre algumas características da vida do Cornélio. Porque como eu disse na semana passada, quando eu me encontrei com esse texto, Atos capítulo 10, irmãos, quando eu olhei para a vida do Cornélio, eu fiquei impressionado. Porque tem um detalhe, né? Quantas vezes a gente se encontra com um texto bíblico e você faz uma leitura superficial, ou mesmo que não superficial, que você leia um pouco mais atento àquele texto, depois quando você volta para ele, você fala, caramba, como é que eu não enxerguei isso nesse texto antes? Está tão claro, está tão óbvio. E me reencontrando com o texto de Atos capítulo 10, a história do Cornélio, como eu disse semana passada para vocês, eu fiquei impressionado, porque eu encontrei várias virtudes na vida desse homem. Eu encontrei várias qualidades, várias marcas, que para mim caracterizam o Cornélio como sendo um homem profundamente piedoso. Um homem que, por mais que não tivesse uma religião formal, por assim dizer, palavras minhas, ele dava banho,
em muita gente do seu tempo que se dizia religiosa, em muito crente do seu tempo que se dizia experiente na palavra. O Cornélio, na prática, era um homem piedoso e vivia essa piedade ali na prática, como eu disse para vocês. Então, eu quero continuar hoje vendo com vocês mais 5 características, 5 marcas da piedade aqui da vida do Cornélio. E aí, já na sequência que a gente está, né? A 6ª, por assim dizer, característica, ou 6ª marca que eu encontrei na vida do Cornélio foi a sua humildade. Olha que coisa interessante, aí eu quero retomar o texto com vocês. Olha só os versos 7, 8, 25 e 26, o que nos dizem? Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Olha que coisa interessante na vida do Cornélio. Cornélio era um comandante. Ele não precisava dar satisfação para ninguém. Ele tinha uma posição, acostumado a mandar e simplesmente ver as suas ordens sendo obedecidas. E louco seria aquele que não obedecesse a ordem daquele comandante. Mas olha que informação preciosa nós encontramos nesse texto. O texto nos diz que depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Olha o que Cornélio faz. O Cornélio, ele foi incapaz de pegar subalternos, homens que deveriam estar ali para obedecer suas ordens, quer servos, quer militares. Ele poderia mandar e eles iriam, mas o Cornélio se deu o trabalho de explicar para aqueles homens tudo o que havia acontecido antes de enviá-los. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo uma humildade, uma capacidade de não se ver como superior, embora fosse, uma capacidade de não usar sua posição para simplesmente dar uma ordem autoritária, mas uma preocupação em não apenas enviar alguém para cumprir uma tarefa previamente determinada, mas simplesmente alguém que chegou e vem cá, eu queria compartilhar algo com vocês. Eu vou enviar vocês daqui a pouco para uma missão, mas vem cá, eu quero que vocês se tornem participantes desse processo comigo, desse projeto comigo. E aí, o que eu percebo na vida do Cornélio é que esse homem era um homem extremamente piedoso. E parece até que o Cornélio, ele já havia entendido, por exemplo, o que o apóstolo Pedro falou na sua epístola, no capítulo 5, versos 5 e 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, somente Ele, ao seu tempo, ou no tempo dele, no devido tempo, Ele exalte vocês. Parece que o Cornélio sabia disso. E embora essa carta de Pedro possivelmente não tinha sido ainda, óbvio, escrita pelo apóstolo, mas essa carta ela nos informa uma coisa impressionante. Esse texto nos dá 2 informações preciosas. O texto nos diz: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus, Ele se opõe aos orgulhosos. Você tem noção disso? Meus irmãos, Deus, Ele tem simplesmente, palavras minhas, horror a esse negócio chamado orgulho. Eu não sei se você deu conta disso, mas todo o mal da humanidade começa com o pecado do orgulho. A Bíblia nos informa que um dia, um tempo muito distante do nosso, quando talvez sequer a criação houvesse ainda sido feita, pelo menos a humanidade talvez não existisse ainda, a Bíblia diz que houve uma grande rebelião no céu. A Bíblia diz que um ser
que havia sido criado para desfrutar das grandezas de Deus, da presença de Deus, chamado Lúcifer. Esse ser, ele ousou querer ser igual a Deus. E a Bíblia fala que o orgulho entra no coração desse ser, que tentou tomar o lugar do Criador, o nosso Deus. Gênesis capítulo 1, ou melhor, no capítulo 3, também nos traz uma outra informação interessante, porque nos mostra que esse mesmo ser, que estava no céu, lá com Deus, e que foi expulso nessa rebelião, que aconteceu no céu, por causa do pecado que ele havia cometido, de querer ser igual a Deus. Em Gênesis capítulo 3, nós temos uma outra informação, porque estava o casal, Adão e Eva, no jardim, no paraíso, e num determinado momento, esse mesmo ser aparece agora na história, e tenta introduzir algo novo ali, e conseguiu introduzir algo novo no coração de Eva e no coração do seu marido, no coração de Adão, porque esse mesmo ser falou assim para eles: se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. É mesmo? Quer dizer, se eu comer aquele fruto que Deus, aquele tirano, proibiu a gente comer, se eu comer desse fruto, eu serei como ele, conhecedor do bem e do mal? Ou seja, seremos como Deus, seremos deuses. Eu vou comer esse fruto, porque quando eu comer, eu vou ser como esse Deus. E sabe o que aconteceu? Da mesma forma que o Lúcifer foi condenado lá em cima no céu e foi expulso do céu, Adão e Eva, que haviam recebido já uma ordem de Deus para não comerem do fruto, para não desobedecerem, quando desobedeceram a Deus, dando ouvidos à serpente, a palavra de Deus diz que eles foram expulsos do jardim e deixaram de usufruir, de viver aquilo que Deus tinha programado para a vida deles. Então, desde o início, o orgulho é um pecado que afronta a santidade de Deus. E Pedro vai dizer que Deus, ele simplesmente se opõe aos orgulhosos. Mas esse mesmo Deus concede graça aos humildes. Concede favor imerecido aos humildes. Beneficia aqueles que têm um coração quebrantado, um coração contrito. É interessante porque quando você vai para Filipenses, agora Paulo falando, eu gosto muito desse texto, no capítulo 2, versos de 1 a 11. Olha que coisa linda nós encontramos na carta de Paulo aos Filipenses. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que Paulo está falando para a gente aqui? Na sua carta, Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 11, num discípulo de Jesus, num cristão, não pode haver outra atitude, outro desejo, senão o desejo de ser como Jesus. Olha o que Paulo fala: tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que era algo muito grande, habitava a glória, habitava o céu, mas se esvaziou e assumiu a forma humana. Sabe o que esse texto está mostrando para mim e para você? Que não é o que a gente tem que dar valor para a gente, que confere significado à nossa vida. Não são nossas conquistas, não é o nosso dinheiro, não é posição, não é nada. Nada
pode aferir ou dar significado à nossa vida, senão a certeza da nossa posição em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que se tem uma coisa que pode ter o poder de fazer com que nós sejamos alguma coisa, ou nos sintamos alguma coisa, é sermos parecidos com Jesus. Agora, qual foi a atitude de Jesus? Ele era muita coisa. Ele estava na glória. Todo o poder estava nas suas mãos. Ele simplesmente se esvaziou de tudo aquilo e assumiu a forma de servo. Meu irmão, você quer ter valor para Deus? Entenda uma coisa nessa noite. Como eu já lhes disse, não é o que você tem e não são as suas conquistas, mas é o fato de você estar unido a Cristo. O fato de você reconhecer o que Ele fez por você e o fato de Ele morar em você, se você já entregou a sua vida para Ele. Esse vai ser o diferencial de Deus na sua vida. É isso que Deus espera de você e de mim. E eu gosto muito, como nós já vimos aqui, em Pedro capítulo 5, versos 5 e 6, que há uma promessa. O texto nos diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Tem um detalhe interessante, do dia eu ouvi uma pessoa falando assim: mas pastor, peraí, quem muito tem ditado, quem muito se abaixa, né? Como é que é aquele ditado? Quem muito se abaixa, aparece alguma coisa lá, né? Tem um ditado que fala assim, né? Quem muito se abaixa, vai aparecer alguma coisa. E as pessoas falam assim: Deus não quer que eu me humilhe diante dos homens. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se humilha diante de homem, não é diante de homem que você está se humilhando, é diante de Deus. Quando você entende, como o apóstolo Pedro diz, considere os outros mais nobres do que você, considere os outros mais importantes do que você, sujeite-se aos outros. O que Pedro está dizendo, o que Paulo corrobora, é que toda humilhação diante de homem, na verdade, não se constitui humilhação diante de homem, mas se constitui humilhação diante de Deus. Porque a Bíblia diz que a nossa humilhação produz no tempo oportuno, no tempo certo, a glória de Deus na nossa vida. E aí, quantas humilhações muitas vezes nós passamos, não é verdade? Quantas palavras pesadas, muitas vezes dentro de casa, muitas vezes assédio moral no trabalho, muitas vezes penamos com pessoas que são gananciosas, são cruéis. Mas, meu irmão, nessa noite, minha irmã, eu queria que você pudesse entender uma coisa. Há uma palavra de Deus para a sua vida, garantindo que toda humilhação, no tempo oportuno, se transformará em exaltação de Deus na sua vida. Agora, tome cuidado com essas palavras que são ditas por aí, né? Que você é a cabeça, você não é cauda, né? Que você é tal, é isso, você é aquilo. Então você não pode, não pode se humilhar, não pode se colocar em posição, porque o Filho de Deus, né, está sempre por cima, nunca está por baixo. Cuidado com isso. Isso é uma bobagem sem tamanho, porque a humilhação que nós passamos aqui não passa desapercebida aos olhos de Deus. E no tempo certo, essa humilhação, ela será recompensada. Agora entenda também uma coisa: a humildade, ela é princípio basilar da nossa devocionalidade. Eu explico. Quando você vai para o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, verso 1, verso 2, 3 ali, Jesus está ensinando aos seus discípulos, né, verdades preciosas. Ele vai dizer ali nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que Jesus está ensinando? Jesus está dizendo que é impossível eu e você chegarmos na presença de Deus sem a profunda consciência da nossa natureza pecaminosa, da miséria espiritual que habita em nós e da nossa total dependência da sua graça. Aqueles que acham que pelas suas obras, pelas suas conquistas, pelo seu poder, pela sua beleza, pelo seu cargo na igreja, seja lá o que for, são alguma coisa diante de Deus e vão conseguir coisas de Deus, estão muito enganados. Porque o princípio básico da relação com Deus é: eu sou um miserável pecador, e se não for a misericórdia de Deus me alcançando todos os dias, eu não seria ninguém.
há muito já teria sido consumido na minha história. Então, Deus deseja que eu e você sejamos como Cornélio. A humildade precisa habitar o nosso coração. Quando você olhar para o outro, mesmo que você seja alguma coisa, já viu, tem gente que gosta da carteirada, né? Se o jeito ele é alguma coisa assim, ele fala, rapaz, tá falando com quem? Já está falando com quem, meu amigo? Eu sou fulano de tal, né? Cornélio podia fazer isso. Cornélio podia chegar, eu sou o cara, eu sou bom, eu sou o comandante, eu tenho poder. Não. O Cornélio, numa atitude de humildade, ele chama pessoas e faz dessas pessoas mais humildes do que ele, pessoas iguais a ele. Entenda isso, que a humildade é a capacidade de ver no outro alguém igual a você ou superior a você, mesmo que essa pessoa, de alguma forma, segundo os parâmetros humanos, seja inferior a você em algum aspecto. Quer avançar um pouco mais? Uma outra característica que eu vejo na vida do Cornélio foi um profundo senso de missão. Olha só, no outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Olha que coisa bonita, né? Tem um ditado que diz também que santo de casa não faz milagre. Eu vou discordar. À luz do nosso texto, da experiência do Cornélio, o texto diz que o santo de casa, o ditado diz que santo de casa não faz milagre. Mas olha que coisa interessante, você pode me dizer, mas pastor, ele mandou chamar o Pedro. Mas ele fez o dever de casa. Ele foi chamar o Pedro, mas enquanto o Pedro não chegava, ele deu um jeito de chamar os seus amigos, chamar os seus familiares, chamar todo mundo para dentro da sua casa. Quem sabe, né, fez uma reuniãozinha, botou uma comidinha, sabe como é que é? Já falei para vocês, né, reunião de crentes sempre tem comida. E ele chegou lá, atraiu as pessoas, chamou os amigos, chamou os vizinhos, preparou todo o ambiente para a chegada do Pedro. Queridos, pessoas piedosas têm um aguçado senso de missão. Elas sabem que não estão nesse mundo a passeio. Elas sabem que não foram chamadas por Deus apenas para trabalhar, apenas para constituir família, apenas para ter sucesso financeiro, ou apenas para ter entretenimento. Elas sabem que elas foram chamadas para serem verdadeiras evangelistas de Deus, ou verdadeiros evangelistas de Deus. Meu irmão, olhe para Cornélio. Cornélio achou uma estratégia. Ele sabia da importância das palavras de Pedro. Ele sabia o que Pedro traria para ele, palavras de vida, porque Deus tinha dito para ele. Então ele deu um jeito de fazer com que essa mensagem pudesse alcançar o maior número possível de pessoas. Nós precisamos ser como Cornélio. Precisamos ter um profundo senso de missão. Olha, às vezes, né, a gente vive num egoísmo tão grande como cristãos. Porque nós nos convertemos, porque nós nos encontramos com Jesus, nós achamos que isso é só para a gente. Está bom demais, eu vou para o céu, Deus me salvou, amém. Não, meu irmão. Olha, você foi chamado para ser um evangelista de Deus. Você foi chamado para alcançar vidas. Você foi chamado para testemunhar do que Deus tem feito na sua vida, para testemunhar da obra maravilhosa que Deus fez por você. Então, uma pessoa piedosa é uma pessoa com um profundo senso de missão, que entendeu o seu papel nessa vida. Você não existe apenas para trabalhar, para constituir família. Você não existe apenas para ter entretenimento. Você existe para pregar o Evangelho. Meus irmãos, olha, eu gosto muito de Jesus em Mateus 28, 18, quando ele fala, olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, vão pelo mundo e façam discípulos de todas as nações. Olha que chamado maravilhoso. O chamado de Deus para a nossa vida é um chamado para ir pelo mundo. Ah, pastor, mas eu não sou missionário. É sim, você é um missionário dentro da tua casa. Você foi chamado para ser um missionário no teu local de trabalho. Você foi chamado para ser um missionário no ponto do ônibus. Você foi chamado para ser um missionário com atendente da padaria, do açougue, no supermercado. Você foi chamado para fazer diferença no mundo que Deus te colocou para existir. Então, profundo senso de missão nós encontramos na vida do Cornélio. Mas sabe uma outra característica, uma outra marca da piedade do Cornélio? Foi a percepção do sobrenatural. A percepção da presença de Deus. Olha que coisa bonita, o verso 3 nos informa nessa noite. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão.
viu claramente. Não foi uma noção, teve a impressão, não. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, como eu desejo estar na minha cama de noite. E depois de um tempo de comunhão, de oração, de buscar a Deus, eu escutava a voz de Deus falando: André, já imaginou Deus chamando o seu nome? Você imaginou Deus te chamando? Já imaginou a voz de Deus ecoando no teu coração, chamando você? Agora sabe qual é o problema, meus irmãos? Nós fomos perdendo a capacidade de nos encontrarmos com o sobrenatural de Deus. Nesse mundo materialista que nós vivemos, nesse mundo que é marcado, esse mundo que muitas vezes é marcado por um imediatismo, é marcado por uma pressa muito grande que nós vivemos. Nós fomos perdendo a capacidade de percebermos o sobrenatural de Deus. Nós somos pessoas muito ocupadas, nós somos pessoas muito apressadas, nós somos pessoas do imediatismo, nós temos muitas preocupações. E sabe o que acontece? No final das contas, acabamos nos tornando pessoas incrédulas. Essa é que é a verdade. Acabamos nos tornando discípulos de Cristo que não acreditam naquilo que Ele pode fazer. Acabamos nos tornando discípulos de Cristo que não acreditam naquilo que Ele realiza, aquilo que Ele pode realizar. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós não podemos perder a capacidade de perceber a presença de Deus em nós. Eu me encontrei com uma palavra esses dias, e a percepção clara de que Deus é real. Quantas vezes nós perdemos essa percepção? Mas o que nós não podemos nos esquecer é que Deus, ao completar a obra dele em Cristo Jesus, quando Cristo morre na cruz do Calvário, e Jesus ressuscita ao terceiro dia, o texto diz que Jesus ressuscitou para vencer a morte, para que nós também, consequentemente, vencêssemos a morte. Na verdade, nós muitas vezes falamos tanto da morte de Jesus, mas nos esquecemos de falar do poder da sua ressurreição. Porque, na verdade, nós não precisávamos de alguém que apenas morresse por nós. Certo? Quantas pessoas já deram a vida por outras? Quantos líderes religiosos já deram a vida, já se entregaram por acreditar em algo, entregaram-se por outras pessoas? Mas Jesus, muito mais do que morrer por nós, a Bíblia diz que Ele ressuscitou, para que duas coisas pudessem acontecer pelo menos. Primeiro, para garantir que um dia nós possamos habitar o céu ao seu lado. Para garantir um lugar para mim e para você na eternidade, onde nós moraremos com Ele para sempre. Mas, meus irmãos, muito mais do que simplesmente não, muito mais do que vivemos com Jesus por toda a eternidade, o que é maravilhoso, quando Jesus ressuscita, Ele o faz para colocar o céu dentro de nós. Sabe por quê? Porque é isso que acontece quando o Espírito Santo é derramado. É isso que acontece quando você aceita Jesus como teu Salvador, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus passa a habitar em você, passa a habitar dentro de você. Então agora não é mais uma experiência que você tem do lado de fora, agora é o Deus vivo e eterno dentro de você. Sabe por quê? Porque o Espírito de Jesus está em nós, o Deus eterno habita em nós. E se isso é verdade, como nós acreditamos que é, esta presença de Jesus traz o céu para dentro de nós. E nós conseguimos viver uma paz que nós não conseguimos explicar. E embora muitas vezes o nosso eu tente provar para nós que nós temos motivos suficientes para estarmos deprimidos, angustiados, desanimados, algo muito maior vem, consola o nosso coração e diz: meu filho, eu estou em você, eu estou contigo, eu estou do seu lado, e você não tem motivos para ficar ansioso, desanimado e desesperado. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus faz isso. Me lembro aqui agora, vocês lembram também, quando, depois da morte de Jesus, Jesus havia dado a ordem para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E no Evangelho de Lucas há uma passagem interessante, quando 2 discípulos,
eles estão voltando para Emaús. Emaús é o sinônimo do fracasso, é o sinônimo da desistência, do desânimo. Jesus havia dito, fiquem em Jerusalém, mas aqueles discípulos estavam cabisbaixos, andando pela estrada, desanimados, falando dos últimos acontecimentos. Poxa, a gente acreditou naquele Jesus, ele prometeu tanta coisa pra gente, mas aí, morreu na cruz, maldito, acabou, o sonho acabou. O que vai ser da gente? Largamos tudo, largamos nosso trabalho, largamos tantas coisas. O que vão dizer de nós? Vão nos chamar de ridículos, porque acreditamos naquele homem que disse que era o Cristo e morreu no final, morreu na cruz por nós. Mas Lucas nos traz uma informação tão preciosa. Lucas nos diz que enquanto os discípulos caminhavam na estrada de Emaús murmurando sobre os últimos acontecimentos, Jesus se coloca do lado deles ressurreto e começa a conversar com eles. Eles não reconhecem Jesus, mas Jesus começou a conversar com eles, e o Jesus vai conversando, até que eles chegam em Emaús. E chegando lá, o que acontece é que Jesus, ele fala ao coração daqueles homens, se revela àqueles homens, e o que acontece é que eles foram gradualmente percebendo a transformação da angústia para a paz, da tristeza para a alegria. Sabe por quê? Porque Jesus se colocou ao lado deles. Eu gosto muito de uma canção. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Se eu não conseguir, vou pedir. Eu vou conseguir. De um pastor querido, amigo, chamado Josué Rodrigues, da Igreja Betânia. Deixa eu ver se eu consigo colocar para você essa canção. Queria que você ouvisse. Ele está aqui. Ouça essa canção. Consolo da minha alma. A sua presença enche-me de paz. É isso que a presença de Jesus faz. Ele está aqui. Ele está aqui. Luz da minha vida. Seu amor por mim faz-me assim feliz. A sua doce voz posso escutar. A sua face posso contemplar. Jesus, Senhor, meu Deus, te adoro. Ele está aqui, dono do meu coração. A sua presença enche a minha vida, enche este lugar de paz. É isso que acontece quando a presença de Jesus chega na nossa vida. Enche nosso coração de paz, enche nosso coração de alegria, enche o nosso coração de esperança, a renovo, a certeza de que vale a pena continuar esperando nesse Deus, vale a pena continuar mantendo a integridade, mantendo o coração sincero diante desse Deus, simplesmente porque esse Deus, uma vez do nosso lado,
faz toda a diferença na nossa vida. Agora não se iluda. Sabe por quê? O mundo, com toda a sua astúcia, com todas as suas promessas, vai todos os dias te convencer que Jesus não está do seu lado. Existe um ser ante Deus, chamado diabo, que todos os dias trabalha para tentar te convencer do contrário, de que Deus não está do teu lado, de que Deus não está com você, de que Deus não te ama, de que você não é importante para Ele. Você mesmo, a sua carne em você. Existem coisas em mim, existem coisas aqui dentro de mim, dentro de você, que vão fazer todos os dias, vão tentar todos os dias nos provar de que tudo isso é uma balela. De que não passa de história da carochinha, que é fruto da imaginação da gente. Mas, meu irmão, a palavra de Deus nos mostra, nos ensina que Jesus habita em nós pelo seu Espírito. E se Jesus habita em nós pelo seu Espírito, a gente não precisa continuar vivendo uma vida aquém daquilo que Deus tem para a gente. Agora, você precisa se agarrar nessa verdade. Você precisa acreditar nisso. Você precisa lutar contra todas as investidas interiores e exteriores, internas ou externas, tentando provar para você que esse negócio não é verdade. Percepção do sobrenatural, percepção da presença de Deus. Nós precisamos aguçar mais isso na nossa vida. Deixa eu avançar um pouco mais. Uma outra característica que eu vejo no Cornélio é que aquele homem tinha um profundo espírito ensinável. Olha só, o verso 33, o que nos diz? Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Olha que coisa interessante. Ele era alguém que se deixava ensinar. Como pastor, eu tenho me encontrado com muita gente boa, mas que tem muita dificuldade de se deixar ensinar. Talvez possamos voltar por orgulho atrás, que já foi falado. Pessoas que têm dificuldade em perceber no outro uma autoridade sobre a sua vida, que o outro tem alguma coisa para ensinar. Mas também o que eu tenho ouvido é que algumas pessoas não ouvem instruções, não ouvem direção muitas vezes de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sabe por quê? Porque no fundo não querem ver a sua vida ou as suas vidas sendo mexidas. Porque tem um detalhe, quando você para ouvir alguém te orientar, quando você fala, eu preciso de... Porque o primeiro passo é esse, né? Eu preciso de ajuda. Deixa agora eu procurar alguém que possa me ajudar. Aquele irmão é uma pessoa de discernimento, é alguém que pode me orientar. Aquela irmã é uma pessoa de discernimento que pode me orientar. Eu vou até aquela pessoa. Se você venceu a primeira etapa, a primeira barreira, que é ver no outro alguém que pode ajudar você, alguém que tem algum conhecimento, algum discernimento para te ajudar, pode ser que você esbarre numa segunda barreira, que é a seguinte, é você não querer se submeter àquilo que o outro vai dizer para você fazer. Eu tenho encontrado na minha vida muita gente assim, que chega para pedir conselho, chega para pedir ajuda, mas quando você fala, meu irmão, tem que mexer aqui. Ah, não, pastor, aqui não dá para mexer. Meu irmão, nessa área tem que cortar na carne. Ah, pastor, aqui não dá, é difícil. Sabe o que é isso? Falta de espírito ensinável. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor mandou você dizer-nos. Meu irmão, minha irmã, você está disposto a colocar em prática aquilo que você ouve aqui dominicalmente? Está disposto a cortar na carne? Está disposto a violentar o teu eu, para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida? Cornélio estava disposto. Cornélio aceitou isso na sua vida. Deixa eu avançar, porque a hora já vai. Uma última característica que eu vejo na vida do Cornélio foi a busca da comunhão. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Atos 10, 48.
Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Que coisa maravilhosa. Eles ouviram a mensagem, ouviram a palavra, foram batizados, abriram o coração para Jesus, se tornaram cristãos a partir daquele encontro com Pedro. E o texto nos fala que simplesmente eles gostaram tanto do que eles estavam vivendo, gostaram tanto daquela comunhão, que pediram para Pedro e os demais irmãos ficarem com eles por mais alguns dias. Queridos, isso é tão interessante, né? Sabe por quê? Olha só, Atos capítulo 2, 44 e 46 também corrobora aqui um pouquinho. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade ou de coração. O Cornélio estava percebendo como é bom estar entre o povo de Deus. Queridos, eu já falei isso aqui semana passada. A comunhão é um lugar de segurança. A comunhão produz cura. Me lembro do episódio do Éden, quando Adão e Eva já haviam sido orientados por Deus para não comerem do fruto que havia sido proibido. Poderiam comer de todos os frutos, exceto do fruto do conhecimento do bem e do mal. Perceberam que quando Satanás chega para tentar Eva, o texto sugere que ela estava sozinha? Onde é que estava o Adão? Quando a serpente chega para Eva e começa a seduzi-la. Sabe, eu tenho uma tese. Se o Adão não tivesse sido omisso, se o Adão estivesse ao lado da sua mulher, aquilo não teria acontecido. Onde estava o Adão? Onde estava o óleo, né? Onde estava o Adão? Cadê o Adão? Queridos, quando nós estamos juntos, nós nos protegemos. Quando nós estamos em comunhão, nós somos mais fortes. Para dever de casa, eu li essa semana Atos capítulo 14. Paulo chega nas cidades de Listra e Derbe. E ali ele cura um homem, ele é exaltado, os apóstolos são exaltados por conta daquela cura. Viram que Paulo era uma espécie de um Deus. Queriam colocar Paulo no patamar de Deus, ou de um Deus por ter feito uma cura maravilhosa. Só que de repente alguns outros irmãos, ou alguns outros homens chegaram de Antioquia, de uma outra cidade, e começaram a induzir o povo. E é impressionante como que aquela gente que num instante estava quase que adorando Paulo pelo milagre que ele havia feito, foram induzidos e apedrejaram Paulo. O texto nos informa em Atos 14 que depois de ter sido apedrejado, Paulo ficou como morto. Alguns historiadores sustentam a tese de que de fato Paulo morreu. Ele estava morto. E ele foi colocado para o lado de fora da cidade, para que as bestas feras e as aves de rapina pudessem comê-lo, ou o cadáver dele, o corpo dele. Mas acontece um fato interessante. O texto em Atos 14 nos diz que os apóstolos, ou os discípulos, melhor dizendo, quando viram Paulo jogado no chão, eles rodearam Paulo, cercaram Paulo. E o texto nos informa que depois que os discípulos rodearam Paulo, cercaram o apóstolo Paulo, Paulo se levantou, entrou de novo na cidade e continuou fazendo o seu ministério. Leia depois Atos capítulo 14. Queridos, quando a igreja está junta, quando a igreja se cerca, quando os discípulos de Jesus, eles se acompanham, eles dão as mãos, produz vida, a restauração, a graça de Deus. Agora, o problema é que nós fomos perdendo a capacidade de estarmos juntos. Perdemos a capacidade de estarmos num único propósito, unidos num único propósito, porque muitas vezes nós não podemos estar juntos fisicamente, mas também nós fomos ao longo do tempo
marcado por essa sociedade individualista, nós fomos perdendo a capacidade também, assim como lá no mundo lá fora, de sentirmos prazer na comunhão com o outro. A gente não se visita mais. Já percebeu? Eu me lembro, eu participei na época da minha adolescência, quanto tempo, né? Não gosto de falar isso, mas a gente fazia visita. Saía para visitar os irmãos. Chegava na casa do irmão sem avisar. Cheguei aqui, irmão, vim orar contigo. E era uma alegria. Hoje em dia, se você chega na casa de alguém, dá problema. Pô, você sem me avisar. Pô, mas como é que você faz isso, um negócio desse? A gente trabalha demais, a gente trabalha e a gente estuda, a gente vive cansado. E a gente não quer que o outro vá na casa da gente. E aí, sabe o que acontece? A gente vai perdendo, ou a gente foi perdendo essa capacidade de estarmos juntos, de termos tudo em comum, como Atos capítulo 2 nos fala. Queridos, nós nos esquecemos do poder que existe na comunhão dos santos. Nós nos esquecemos que essa comunhão produz vida, produz restauração, sustenta a nossa alma. Eu vou encerrar essa mensagem nessa noite, mas eu quero dizer para você também que Deus reage a um coração piedoso. Deus reage a um coração piedoso, ou Deus reage a pessoas piedosas, primeiro, suprindo as suas necessidades. Mas eu queria entender que a maior de todas as necessidades que nós temos é a necessidade do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo na nossa vida. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Olha o que Deus faz. O Espírito de Deus foi derramado de forma poderosa, porque ali havia um coração piedoso. Deus também olha para essas pessoas com um olhar diferenciado. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida, o lençol foi recolhido aos céus. Pedro aqui está recebendo uma lição de Deus, né? Como a gente costuma dizer, é o tapa com luva de pelica, né? Dentro da cultura judaica, um judeu não poderia se associar a um gentio ou não judeu. Quando ele tem essa visão, nesse sonho, ele vê o lençol descendo com vários animais impuros para a lei judaica, para a cultura judaica, e a voz fala: mata e come. Ele fala: não, como um judeu piedoso, rigoroso, conhecedor da lei, eu não posso comer esses animais. Mas o texto diz que por 3 vezes a voz falou com ele: não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Deus estava falando da nova relação com os gentios, que começava com Cornélio. Olha que coisa bonita, e é o que eu afirmo para vocês. Deus olha para essas pessoas piedosas com um olhar diferenciado. Deus já estava olhando para Cornélio, por conta da piedade do seu coração, com um olhar diferenciado. Já era tratado por Deus como um filho, já era tratado por Deus como uma pessoa especial, e ele fala para Pedro: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Deus olha para pessoas piedosas com um olhar diferenciado. Deus as vê como pessoas que podem ser usadas por Ele. Olha só o verso 31. Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Deus não lembrou das esmolas do Cornélio porque havia se esquecido delas previamente. Quando o texto fala que Deus se lembrou das esmolas do Cornélio, o que significa é que Deus viu que em Cornélio, ou o Cornélio, era alguém que nele havia um grande potencial para ser usado por Deus. Era alguém que já estava lá na frente, cuidando dos pobres, assistindo os necessitados, amparando aqueles que precisavam. Então, quando o texto fala que Deus se lembrou das suas esmolas, o que o texto quer dizer é que Deus viu em Cornélio alguém que poderia fazer diferença e poderia ser usado por ele. Deus também coloca essas pessoas à frente do seu tempo. Olha só, e aí eu vou lá para 1 Coríntios capítulo 2, versos 15 e 16, estou correndo um pouquinho nesse final agora, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido.
Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Entenda uma coisa nessa noite. Deus usou Cornélio para quebrar paradigmas culturais. Grava isso. Esses paradigmas culturais e teológicos que Pedro tinha, eles tiveram que ser quebrados, ou de ser quebrados, diante desse derramar da graça de Deus sobre a família do Cornélio. Sabe o que aconteceu? O Cornélio, ou a experiência do Cornélio, abriu as portas para que todos os demais gentios, inclusive eu e você hoje, pudéssemos ser alcançados pela graça maravilhosa de Deus. Então, o que acontece? Pessoas piedosas, Deus as coloca e as vê à frente do seu tempo. E Deus as usa muitas vezes para fazer coisas, para ver coisas que outras pessoas não estão vendo. É o que o texto está dizendo de 1 Coríntios 2, 15 e 16. Mas quem é espiritual, discerne todas essas coisas. Ou seja, enxerga tudo no mundo espiritual. E ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pessoas piedosas, tementes a Deus, têm a mente de Cristo. Veem o que os outros não estão vendo. Percebem o que pessoas que não têm a mente de Cristo não conseguem perceber. Simplesmente porque estão à frente do seu tempo. O Espírito de Deus faz isso com a gente. Deus aviva a sua mente, dando criatividade, dando visão alargada, tornando essa pessoa mais ilimitada, por assim dizer. Uma pessoa piedosa, uma pessoa íntima de Deus, se torna alguém sem fronteiras. Meus irmãos, eu falava aqui semana passada, perguntaram para o Ariovaldo, uma pessoa perguntou: pastor, qual é o limite do ser humano? E o Ariovaldo respondeu: olha, eu não sei, talvez os psicólogos e os psicanalistas saibam quais sejam os limites do ser humano. Mas nós pastores talvez possamos saber que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela consegue extrapolar todos os seus limites. Quando nós temos o Espírito de Deus em nós, nós fazemos coisas que a gente sequer imagina que a gente era capaz de fazer. Agora, para isso, precisamos estar cheios do Espírito de Deus. Por fim, uma última coisa que Deus faz, uma última reação de Deus a pessoas piedosas. Deus recebe com prazer a sua devocionalidade e as suas boas obras. Olha só, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Meu irmão e minha irmã, tudo que você faz para Deus, Deus registra. Sabe aquela história que a gente tem? Não vale a pena fazer o bem, não vale a pena dar esmola, não vai mudar o mundo. Tudo que você faz, quando é para a glória de Deus e por amor a vidas, Deus olha, Deus recebe e Deus recompensa. Aqui, ó. Cornélio, atemorizado, olhou para o anjo, para o Senhor, e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial. Inesquecíveis, registradas, gravadas para sempre, jamais serão esquecidas. Então, vale a pena fazer o bem. Vale a pena romper com o círculo vicioso do mal, da maldade, da impiedade. Vale a pena fazer o bem. Claro, não fazemos o bem para sermos recompensados, mas fazemos porque sabemos que isso glorifica o nome de Deus. Isso fazemos também porque sabemos que vidas preciosas são abençoadas quando nós as abençoamos em nome de Jesus. Portanto, irmãos, 10 características de pessoas piedosas: uma profunda consciência comunitária, devocionalidade profunda, sacerdócio da sua própria casa, obediência a Deus,
sincronismo com o que Deus está fazendo, humildade, senso de missão, percepção do sobrenatural, da presença de Deus em nós, espírito ensinável e busca da comunhão com os irmãos. Quando nós temos uma experiência profunda com Deus, uma experiência real com Deus, deve ser inevitável que nos tornemos pessoas mais piedosas, com o coração mais quebrantado, com o coração mais sincero na presença do nosso Deus. Amém?